Loki Meco! Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Loki Meco. Connosco temos o professor Helder Puga. Professor, seja muito bem-vindo ao Loki Meco. Obrigado por ter aceito o nosso Obrigado, eu. convite. Boa tarde, professor. Nós já tivemos a oportunidade de o conhecer assim um bocadinho com esta conversa que tivemos durante estes 5 minutos. Também já tivemos a oportunidade de o ter como nosso professor, mas nem todos os alunos desta universidade tiveram a oportunidade de o ter como professor e, portanto, pedi-lhe se pudesse fazer uma breve introdução sobre si. Ok. Bom, nem todos os alunos tiveram a oportunidade, nem vão ter. Só alguns ou alunos da engenharia mecânica. E aqueles e alguns Certo. acabam por ir para Erasmus. Bom, eu, como professor lá na universidade, no departamento de engenharia mecânica, estou mais associado às unidades curriculares da área da manufatura, nomeadamente a unidade curricular de CAICAM, que atualmente tem por nome Introdução à Engenharia assistida por computador e a Engenharia assistida por computador e manufatura, não é? Portanto, no fundo, é aquilo que é o CAI, a simulação em termos de simulação numérica, e depois o CAM em termos de manufatura, portanto, o CNC. Isto é uma unidade curricular terceiro ano. Também já lecionei algumas vezes a unidade curricular de tecnologia de soldadura e fundição. Exatamente. Portanto, eu sou doutorado em fundição. E depois, no quarto ano, leciono a unidade curricular de maquinagem e controle numérico, que também inicialmente tinha um outro nome, que era maquinagem aplicada. Projeto para o fabrico. Atualmente temos a unidade curricular que estamos a iniciar até já neste segundo semestre, que é desenvolvimento virtual de produto, que é uma unidade curricular transversal às 4 especializações, portanto, manufatura avançada, construções mecânicas, as tecnologias energéticas e sistemas mecatrónicos. E depois também participo no projeto integrador em engenharia mecânica, que é a unidade curricular do quinto ano, que é, de certa forma, uma unidade que dá início àquela que é a unidade curricular última de vocês, que é de dissertação de mestrado, que alguns alunos podem aproveitá-la para iniciar então o trabalho depois, mais tarde. Portanto, podem me encontrar, de certa forma, nessas unidades curriculares, embora, por vezes, e dependendo também da organização e das necessidades, posso ser alocado a outras unidades curriculares da minha área de especialização. Mas basicamente é isto. São estas as que trabalho mais. Professor, há mais ou menos quanto tempo é que está cá na Universidade do Minho? Há quantos Bom, anos? eu entrei na Universidade do Minho como aluno, ainda a Superboc custava 100 estudos. Ou seja, em 1999. Passado um ano, começou a custar €1. Portanto, eu iniciei a minha estância aí na universidade em 1999, fiz o meu curso de licenciatura até 2004, depois fui para a indústria, estive na indústria há 2 anos, na Marinha Grande, numa empresa de matrizes, portanto, maquinagem, onde tive a oportunidade de visitar várias vezes a Alta Europa. Mais tarde voltei para a universidade. Em 2007 estive aí numa bolsa de investigação, onde iniciei algum trabalho na fundição, portanto, na reciclagem de ligas de alumínio. Depois iniciei o doutoramento, terminando esse doutoramento em 2011. A partir de 2011 até 2020 fui andando, ou seja, ganhei um pós-doutoramento da FCT em 2011. Por engano da FCT, nos papéis só recebi esse pós-doutoramento um ano depois, ou seja, em 2012. Esse pós-doutoramento foi 6 anos, andei 6 anos aí, depois acabei por passar uma norma transitória que, entretanto, entrou em vigor por o atual governo não, mas por o atual primeiro-ministro,
passado um ano, saí dessa norma transitória porque concorri a uma investigadora auxiliar, a um programa da FCT, do qual ganhei. Foi o único elemento que ganhou essa bolsa em termos de engenharia mecânica. Portanto, em vários concorrentes, fiquei em primeiro lugar. Nesse ano só foi atribuída uma, fui eu. Portanto, isso foi em 2017. Tive desde 2017, mas só iniciei em 2018, e de 2018 a 2020 estive aí como investigador auxiliar. Em 2020 houve a abertura do concurso para professor auxiliar, onde eu concorri e ganhei, e a partir de 2011, de 2021 estou aí então como professor auxiliar. Contudo, desde 2011 ou 2010 aproximadamente, finais de 2010 até 2020, estive sempre inicialmente como docente convidado, no fundo, inicialmente enquanto não tive doutoramento, estive como convidado. Depois, quando obtive o doutoramento, estive como professor convidado, equiparado a professor auxiliar, onde exercia até 25% da minha atividade como a lecionar, ok, durante todo este tempo. Sempre nestas unidades curriculares que eu falei. Estas, entre aspas, porque algumas das que falei são novas, são mais recentes, têm a ver com a reestruturação do curso. Sim. Professor, pronto, este semestre eu tive como professor e devo confessar que fiquei bastante curioso quando o professor disse que tirou 2 cursos, Mecânica e Civil, correto? Pronto. E a minha questão é, durante o doutoramento, qual foi a razão que o fez levar a tirar estes 2 diferentes cursos? Sim, durante o doutoramento é uma etapa das nossas vidas que nem sempre é fácil. E naquele período que eu iniciei o doutoramento, talvez é um pouco diferente dos dias de hoje. No passado não havia assim tanta gente a fazer doutoramento. Nos dias de hoje há muita gente a fazer doutoramento, mas naquela altura havia 2, 3 colegas. E inicialmente não foi muito fácil me habituar àquilo. O tema em si também não era nada fácil, até que, portanto, estava na tecnologia dos ultrassons para tentar fazer tratamento de metal líquido, e ao final de um ano eu estava um pouco insatisfeito com os resultados, estava um pouco revoltado, e pensei em desistir daquilo e voltar novamente para a indústria. Contudo, e porque aqui em casa havia alguém que era arquiteto, eu pensei, porque não tentar encontrar aí um outro tipo de refúgio, para um part-time, para tentar animar. E naquela altura a engenharia civil era um curso onde entravam 120, 140 alunos. Portanto, era um curso onde tinha muitos alunos e tinha muitos turnos. E esses turnos normalmente iam até às 8 da noite. E eu então concorri, concorri à engenharia civil naquela altura, e por concurso especial, que há essa modalidade, e acabei por ganhar. E inscrevia-me sempre nos turnos a partir das 6 da tarde até às 8 da noite. Portanto, deram-me algumas equivalências, aquelas equivalências básicas da matemática, portanto, álgebra e portanto, física, e passei para o segundo ano. E as restantes unidades curriculares eu ia fazendo sempre naqueles períodos das 6 até às 8 da noite, e na hora do almoço. Portanto, eu ia tentando conjugar com o doutoramento, e acabei por realizar o curso de Engenharia Civil ao mesmo tempo, ou em paralelo com o doutoramento. Portanto, em 4 anos fiz o doutoramento e acabei por terminar também o curso de Engenharia Civil. Depois acabei por sair de lá como mestrado integrado, porque no último ano que estava, ou seja, no 5º ano da Engenharia Civil, foi o que aconteceu também na Engenharia Mecânica. Passou de licenciatura para mestrado integrado, e eu também acompanhei esse processo como aluno, e acabou por ir. Mas, de certa forma, nunca
nunca exerci, embora pertença à Ordem dos Engenheiros nos dois colégios, no Colégio da Civil e no Colégio da Mecânica, mas nunca exerci na atividade na Engenharia Civil. Mas foi uma forma de me motivar, de certa forma. Aprendi outras matérias, ou comecei a ver outra realidade também, como é que, porque até foi giro, porque no último ano eu não só estava a ter aulas de engenharia civil, como estava como convidado a dar aulas. Portanto, eu conseguia aprender como é que se podia trabalhar, ou seja, como é que os colegas de engenharia civil davam aulas, lecionavam e tentava explorar um bocado de melhor e depois tentava transportar para mim e tentava melhorar os meus conhecimentos em termos de lecionar, em termos pedagógicos. Mas foi um esforço. Na altura, Diga. na altura a licenciatura seria 5 anos, certo? Ou seja, É, o professor com sim, o mestrado ainda teve que estudar sim, era 7 assim. aninhos, mais ou menos. Tipo que? Não percebi. Que teve que estudar durante 7 anos para tirar os dois cursos, para tirar os dois mestrados, teve que estudar cerca de 7 anos. Não, eu fiz o curso, o Engenharia Civil é 5 anos, mas eu tive equivalências que me permitiu passar logo para o segundo ano, ou seja, eu fiz 4 anos de Engenharia Civil. Foi o equivalente aos 4 anos de Ok, doutoramento. E tinha feito ok. a engenharia mecânica são 5 anos, ou seja, de 99 a 2004 são 5 anos de engenharia, de licenciatura em engenharia civil, de mecânica, mas só em 2010 é que, portanto, de 2007 até 2011 eu fiz portanto, a licenciatura e mestrado, depois acabou com o mestrado em engenharia civil, mas foi 4 anos, porque o primeiro ano foram aquelas unidades curriculares que vocês têm, os alunos da engenharia mecânica também têm, são equivalentes. Portanto, basicamente, eles deram-me as equivalências. Inicialmente deram-me, depois retiraram-me e no final acabaram por me dar, porque no fundo não tinha lógica eu não as ter, porque eu já tinha tido aquilo. Portanto, foram 4 anos. Certo, professor. Eu pergunto-lhe então como tirou dois cursos, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. Pergunto se foi sempre o seu objetivo desde o início, se foi seguir a área de Engenharia. Foi desde o início isso Sim, que tinha em mente? claramente. Foi sempre desde o início seguir a área da engenharia e a área da engenharia mecânica. A área da engenharia civil foi só, como disse, mais para tentar-me aliviar um bocadinho ao final do dia, tentar pensar outra coisa e tentar ir buscar um bocadinho de forças. E se as coisas não E complementar se calhar um bocado do que Exato. já E se sabia? as coisas não corressem bem, pronto, tentar, se calhar, encontrar uma segunda oportunidade noutra área, na área da engenharia civil. Mas, felizmente, as coisas acabaram por correr no sentido que eu queria e a engenharia mecânica Mas era aquilo que sempre foi o meu sonho, portanto, era para aí que eu queria. teve alguma inspiração de algum membro familiar ou foi algo que olhava enquanto, digamos, mais pequeno e via, olhava, pronto, para livros, talvez para um bocadinho para a televisão e se calhar fascinava? Ou foi alguma inspiração que teve de alguém? Não posso dizer que foi nenhuma inspiração familiar. Posso mais dizer que tive a oportunidade de vir de um concelho onde havia e há uma escola, portanto eu sou de Ponte Lima, e na escola Ponte Lima havia um pavilhão de engenharia mecânica e eu do 10º ao 12º eu tive a oportunidade de ter aulas de maquinagem, ter aulas de conformação, ter CNC, comando numérico, e já por computador. Portanto, aquilo era muito básico, mas já teve essa oportunidade. Desenho técnico, geometria. Pá, as pessoas não era nenhuma escola profissional, era uma escola pública normal, mas havia essa oportunidade. Nos dias de hoje, infelizmente para mim, porque o meu filho não está lá próximo, porque se tivesse eu colocava lá, eles têm um pavilhão ainda melhor, eles, se vocês fizerem pesquisa, e eles participam na Fórmula 1 Student a nível de escolas, são uma equipa que tem ganho a nível regional, nacional e já ficaram, penso eu, uma vez em terceiro lugar a nível mundial, ok? Nessa modalidade. Portanto,
E esses 3 anos é que me deram, de certa forma, aquele bichinho da engenharia mecânica. E depois acabei por entrar na Universidade de Minho, portanto, logo a minha primeira opção, e a partir daí foi sempre em frente. Mas foi muito, muito puxado por essa oportunidade que essa escola me deu e que continua a dar. Portanto, acho que é um exemplo muito, muito positivo para alunos que continuam por lá passaram e que continuam a passar, e que espero que outras escolas também tenham essa oportunidade. Sim, então definitivamente que o seu percurso académico foi marcado, pronto, por esses momentos, por esses anos, e que o trouxe um bocadinho para aqui. Mas agora, mudando um bocadinho a ótica daquilo que estamos a falar, queria falar um bocadinho mais sobre a sua experiência na indústria. E se pudesse contar qual foi a sua experiência que mais o marcou, ou se não foi só uma, foram várias, mas aquilo que mais que o marcou no seu percurso na indústria. Pois, há muita coisa a dizer sobre isso. Eu andei aí na área de especialização de energias. Portanto, a minha área, depois no quarto e quinto ano, foi de energias. E no final, fui para a manufatura. Portanto, acabei por ir para uma manufatura. Ao contrário do que eu tenho visto muitas vezes, colegas vossos que querem muito ir para próximo de casa, o meu sonho era ir o mais longe possível. Portanto, eu queria era ir para longe, não queria ir para perto de E casa. para Eu fora. já tinha vindo de Ponte Lima para Guimarães, agora, depois o sonho era ir ainda mais longe. Mas dentro de Portugal ou mesmo Não, estrangeiro? naquela altura era dentro de Portugal. Tive a Dentro de Portugal? oportunidade, juntamente com um colega, conseguimos um estágio na Alta Europa, porque antigamente não era dissertação mestrado, portanto tínhamos realizar um estágio de 6 meses. Conseguimos então um estágio na Alta Europa, mas havia uma condição: esse estágio só era válido se fôssemos os dois. Por uma infelicidade do outro colega, familiar, acabou por ele não poder ir, e então a Alta Europa não aceitou a minha ida. Então acabei por ficar um bocadinho mais acima, fiquei na Marinha Grande e fui para uma empresa que fazia, portanto, maquinagem de matrizes para a Alta Europa e para a PSA e por aí fora. E aí a experiência foi muito enriquecedora a nível de recursos humanos, ou seja, a nível de contacto humano. Uma das coisas que vocês já devem talvez ter ouvido, eu tenho tentado na universidade, ao quarto ano já levar para empresas, trazer empresas para trabalhar connosco, porque uma das dificuldades que eu senti quando fui para lá foi falar com aquela malta da engenharia. Portanto, não era tão simples quanto isso. Portanto, nós entrávamos lá e como é que eu vou abordar esta malta? Eu lembro-me da entrevista que tive com o responsável da empresa, que foi uma pergunta. A pergunta foi o que é que eu entendia por globalização. Ok? Portanto, em 2004, maio, julho, quando eu acabei o curso, portanto, foi uma entrevista e a pergunta foi só uma pergunta: o que é que o senhor entende por globalização? Esta foi a pergunta, ele não quis ver currículo nenhum, só fez esta pergunta. Portanto, A sério? imaginem vocês ir a uma entrevista e fazerem-lhe esta pergunta. E Não depois. se deve. Professor, gostávamos também de saber os momentos mais marcantes que teve para além da indústria, aqui perto na Universidade do Minho. Como docente, como professor da Universidade do Minho, quais foram assim os episódios que mais lhe ficaram na memória? Para já. Olha, como docente ou como estudante? Como Como estudante, docente. 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 Sente, sente. Também pode Mas falar também se pode falar quiser. de estudante, exato. Como estudante, há uma coisa que ficaram boas memórias, essencialmente numa coisa que muitas pessoas veem de forma negativa, e eu compreendo, porque realmente se perdeu muito
a noção do que é a realidade e do que é do que deveria ser, que foi na praxe. Eu, quando entrei na universidade, eu tive praxe, mas era uma praxe positiva, uma praxe integradora. E tenho bons momentos, boas recordações, onde eu fui muito bem integrado, eu e os outros colegas, através da praxe. Acho que foi sensivelmente dos melhores momentos que eu tive na universidade enquanto aluno. Não há, as pessoas têm uma ideia muito negativa. Eu, felizmente, posso dizer, tenho uma ideia muito positiva de que foi dos melhores momentos. Atualmente, infelizmente, sabemos que a praxe não é utilizada para os fins que deveria ser, mas pronto, não vamos estar a alargar sobre isso. Enquanto docente, dos momentos mais caricatos é quando inicialmente ia dar exames e apanhava alguns colegas a copiar. Tenho exemplos caricatos muito interessantes. A forma criativa como alguns Criativo. criativa como alguns alunas faziam e fazem, mas no passado faziam as suas cábulas. E depois, à vontade, uma das histórias mais giras foi uma aluna, encontrei a copiar, depois a cábula estava numa situação um bocado interessante, e ela no final ainda veio-me dizer: o professor não me pôde tirar a cábula, não sei porquê, algo deste tipo, já não me recordo ao certo, portanto, Sim. portanto tinha assim esse foi mais caricato, mas em termos de docente, coisas mais positivas é quando eu consigo, no final do semestre, verificar que realmente aquele tempo que eu passei com vocês e vocês comigo valeu a pena. Ou seja, o tempo que eu perdi entre aspas, o tempo que foi gasto a explicar, a tentar vos ajudar, vocês utilizaram no sentido de aprender algo. E conseguiram dali escrever um bom relatório, escrever um bom teste, portanto, não se limitam a escrever um teste com respostas decoradas, vindas dos apontamentos que vos é entregue, mas sim respostas criativas, respostas de engenharia. Portanto, isso é aquilo que mais me agrada, aquilo que mais me satisfaz, ok? Eu costumo dizer que eu não estou lá pelas notas. Para mim, vocês podem passar todos com notas de 20 valores. Eu estou mais lá para tentar vos ajudar a conseguir alcançar os vossos objetivos da melhor forma e com qualidade, com conhecimento acima da média, capazes de poderem competir com qualquer aluno de outras instituições ou até da nossa instituição, sem qualquer tipo de receio. Isso sim, isso deixa-me contente. Posso deixar aqui uma história de um aluno que de certa forma me deixou assim um bocado foi interessante, porque um dia numa aula eu já dei também aulas de desenho, e numa aula de desenho havia um aluno que constantemente chegava à sala com uma folha branca e mais nada, e depois na sala eu notava que ele não fazia nada, pá. Estava lá, parecia que não fazia nada, e vocês no primeiro ano são um bocadinho irrequietos. E naquele dia, por azar, pá, a turma estava muito irrequieta. Eu já estava a ficar um bocado chateado daquilo, estava a ficar um bocado exaltado com aquilo. Até que passei à beira dele e ele era a única pessoa que tinha resolvido o problema numa folha branca com um lápis, onde naquela unidade curricular, que vocês sabem, do primeiro ano, é mão livre. Ele tinha feito o traçado daquela peça à mão livre, onde aquilo parecia que tinha sido as réguas quadro. Eu disse-lhe: olha, desculpa, mas isto é para trabalhar mão livre. E ele: não, mas eu fiz isto à mão livre. Eu: não, isto é impossível. E eu: então faça uma linha reta. E eu: tá.
Eu, agora assim, e o homem, ele sempre certinho. E eu peguei naquela folha, levantei e disse: olha, estão a ver como é que se trabalha. Este vosso colega chega todos os dias aqui com uma folha branca e um lápis na mão. Tenho reparado que ele parece que está aqui e não está a fazer nada. Tem o exercício resolvido, conseguem fazer algo parecido? Não. A única coisa que conseguem fazer é barulho. Pronto, aquilo passou. O aluno, o aluno fez o curso, terminou o curso e um dia fui à universidade falar com o professor que tinha sido orientador do mestrado dele e encontrou-me. E virou-se para esse professor e diz-lhe: sabe uma coisa? Eu estive, no primeiro ano, estive a desistir do curso de Engenharia Mecânica. Só não desisti porque numa aula de desenho aqui o professor Helder Puga me fez isto e contou esta história. E eu já não me lembrava. E realmente, depois mais tarde, comecei a pensar e foi verdade. E eu naquele momento, estava a utilizar aquilo de uma forma negativa. E ele interpretou aquilo de uma forma positiva e acabou por não desistir do curso, fez o curso e hoje está muito bem de vida. Portanto, são esses momentos que mais me marcaram, de certa forma. Sim, professor, então já percebi que realmente deve ser bastante recompensador quando consegue fazer chegar aos alunos o conhecimento que pretende. E deixe-me fazer um reparo que uma das coisas que me captou muito, pronto, eu tive aulas este semestre consigo, uma das coisas que me captou muito foi logo a primeira aula, o professor delineou logo os objetivos que tinha, aquilo onde queria chegar e como é que ia lá chegar. E acho que enquanto aluno, quando um professor torna as coisas muito claras e diz assim, eu aqui quero que vocês aprendam, não quero que decorem nada, e acho que a metodologia que o professor utilizou captou muito, pelo menos a mim, e penso que foi bastante positivo. E um bocadinho nesta ótica do professor olhar enquanto docente e identificar problemas nos alunos, gostava de fazer uma pergunta. Os alunos que acabam agora o curso, qual é a principal lacuna que identifica nestes que tenham para a indústria? Uh, Acho que a principal lacuna que tem para a indústria é exatamente isso que acaba de dizer, ou seja, os alunos decoram muito, os alunos, fruto de muitos fatores, não pensam em engenharia. Os alunos pura e simplesmente vão pelo caminho mais simples. Não programam, não pensam, não estou a dizer que é todos, mas infelizmente uma grande parte não se prepara do ponto de vista de ser engenheiro, não entende o que é ser engenheiro. Portanto, eu quando fiz isso, eu penso que está a falar de tecnologia da soldadura. Não, acho, não é? Sim, Sim. Engenharia mecânica em geral. exato, em geral, uma Não, lacuna não, que mas identifica nos alunos não quando vão estou para a indústria. está a falar da unidade curricular que lhe dei. Uma parte foi da tecnologia da soldadura. Assim, este semestre. Sim, foi soldadora, Ok. soldadora, sim, sim. Pronto. Sim, sim. Eu quando fiz isso, fiz isso nessa UC e faço nas outras, é porque eu tive o facto de ter entrado como docente auxiliar mais tarde, só agora, também tive uma grande oportunidade, embora não ter passado muito tempo na indústria, mas enquanto investigador fiz muito trabalho de investigação, mas também muito com as empresas. E foi reparando que o facto de decorar muito, isso não resolve problemas. É preciso pensar em engenharia. Ok? Uh, e ainda buscando aquilo que me aconteceu quando eu fui para a indústria, quando eu fui para a Marinha Grande, a primeira coisa que, depois de ele me ter feito a pergunta o que era globalização, ele respondia, depois disse-me, pronto, então a partir de agora você vai ficar aqui a trabalhar e está a ver ali aquelas pessoas ali embaixo, são estagiários que vieram do Instituto de Leiria e estão ali nas máquinas, portanto, e você vai para as máquinas também. Então, sempre que eu via o engenheiro a descer as escadas, eu escondia-me atrás das máquinas, porque eu nunca tinha visto uma máquina CNC. Então, ele dizendo que eu ia para as máquinas, eu tenho que me esconder, portanto. Isto foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu para poder ensinar alguma coisa, eu tenho que saber. E se eu tenho que, portanto, eu não consigo passar algo na aula se eu não sei mexer, se eu não sei como aquilo funciona. Daí eu dizer que eu não gosto de usar muitos slides. E também não gosto que vocês decorem. Eu gosto que vocês, na sala de aulas, consigam captar e compreender aquilo que estou a transmitir. E se não conseguirem, perguntem.
Porque se vocês, naquele momento, entenderem, vocês já não precisam de decorar nada. E ficam já preparados para um teste. Ao não ir à sala de aula, ou ir lá, mas não compreender, e depois acabar por decorar, isso não vos vai ajudar em nada mais tarde. É a minha opinião, não vai ajudar, porque quando chegarem à indústria, eles não vão ter lá um problema que está nos livros. O problema não está nos livros. Aquele problema é um problema que surgiu de alguma coisa e vocês vão ter que ter a capacidade de o resolver. E não vai ser ir a um livro que vocês vão encontrar a solução. Portanto, eu tento sempre que vocês consigam encontrar soluções para os problemas imediatos, para algo, portanto, relacionar diferentes matérias. E voltando novamente à soldadura, a soldadura pode ser facilmente lecionada se nós, pura e simplesmente, passarmos slides onde explicarmos a tecnologia, mas também pode ser complexa se nós começarmos a pensar que temos a componente elétrica, temos a componente dos materiais em si, ok? E temos depois todo o restante dos fatores. Ou seja, nós temos ali uma complexidade de fatores que tem que ser trabalhado e tem que ser compreendido. Eu lembro-me que numa dessas aulas, um colega seu que me referiu que pela primeira vez compreendo para que é que algumas unidades curriculares serviam. Sim, Exato. sim, sim, Portanto, exato. isso para mim foi um bocado, não foi estranho, mas foi um bocado triste ouvir. Só agora é que estão a reparar que, que as outras unidades curriculares servem para isto. Todas as unidades curriculares que estão lá servem para alguma coisa. Obviamente que elas não servem de forma independente, unitária. Elas têm que ser conjugadas. Portanto, e eu tento que, de certa forma, conjugá-las e ligá-las, só assim é que tem interesse. E é isso que vocês vão ter que ser capazes de fazer quando forem para a indústria. Ok? Portanto, serem capazes de olhar um problema e pensar no global e começar a funilar até encontrar a solução para o resolver. Portanto, concluindo, o problema não vai estar num livro. Às vezes até pode estar, mas não vai estar ali no livro. Olha, este problema está aqui, é só copiar. Não vai ser copiar, vai ser vocês encontrar a solução. Ok? Professor, eu penso que os alunos, por pensarem como robôs e não como engenheiros, e não como um engenheiro com uma situação nova, um problema novo, eu acho que poderá ter a ver um bocado com o facto de o curso ser muito teórico e não mais prático. Não sei se partilha da mesma opinião. Eu não sei se partilho dessa opinião. Eu acho que aqui pode haver o curso é teórico ou prático. Nós aqui o podemos tornar mais teórico ou podemos Sim, sim. torná-lo mais prático, ok? Mas isto também, isto tem implicações ao nível do docente e implicações ao nível do aluno. Também cabe ao aluno procurar, ok? Eu Claro. lembro-me quando fui para a universidade, no segundo ano, e pedir a um docente, do departamento, que agora ainda está lá, já foi para a reforma, se podia fazer um trabalho prático, porque havia uma matéria do qual eu não conseguia compreender muito bem. E perguntei se podia fazer um trabalho prático. E ele, sim, pode. Tem um técnico, falo com ele, diga que falou comigo e pode fazer um trabalho prático. Eu, falando por mim, estou lá, trabalho no laboratório de fundição. Se alguém chegar lá e disser, olha, eu gostaria de fazer um trabalho prático aqui na fundição, ou gostava de trabalhar aqui conjuntamente, porque tem lá alunos de doutoramento, tem lá alunos de mestrado, gostava de trabalhar, fazer algo mais prático, eu, de minha parte, estão à vontade. Há um conjunto de regras que têm que ser cumpridas, obviamente, mas estão à vontade. Agora, eu não posso exigir-vos para vocês o fazerem, ok? Mas compreendo também o que está a dizer. Algumas vezes é muito teórico, mas por que não também serem vocês a pedirem? Agora, depois quando chega ao quarto e quinto ano, já começa a ser mais prático. Também temos que compreender que temos um curso que tem muitos alunos, Claro.
até ao quarto ano, portanto, até ao final do terceiro ano. E nem sempre é fácil trabalhar isto. Eu dou-vos um exemplo, vocês não, porque vocês agora estão no terceiro ano, mas agora no quarto ano, no segundo semestre, vai iniciar a unidade curricular de desenvolvimento virtual de produto. Esta unidade vai ter aproximadamente 104 alunos. Estes 104 alunos estão a ser agrupados em grupos de 5 e vão realizar um projeto que é um projeto atribuído por uma empresa, onde eu, juntamente com um colega, o professor Paulo Flores, procurámos uma empresa que atribuiu um projeto pequeno, mas um projeto real, é onde os alunos vão ter que trabalhar esse projeto. Ou seja, estamos a trazer para dentro da universidade as empresas. Mas isto vai-nos sair, entre aspas, do corpo, obviamente. Agora, nós também esperamos um bocadinho o retorno de vocês, que vocês deem o vosso melhor, ok? Mas isto já estamos a fazer no quarto, quinto ano e depois nas especializações, porque depois estamos 20, 30, 25, 30 alunos por especialização, é mais fácil fazer. O ano passado, em maquinagem e fundição, eu coloquei os alunos todos na maquinagem e fundição nas empresas. Ou seja, onde eles iam às empresas de 15 em 15 dias. Portanto, já resolver problemas. Isso acabou, deu trabalho para mim, deu trabalho para eles, mas se vocês falarem com eles, eu acredito que eles ficaram satisfeitos, ok? E tornou um trabalho, duas unidades curriculares muito práticas a resolver problemas reais. Esses alunos, garantidamente, que quando, no final deste ano, portanto, no setembro, quando acabarem a sua exercitação de mestrado, quando forem para as empresas, já terão uma abordagem totalmente diferente daquela que outros colegas vão ter porque nunca conheceram, nunca falaram com um engenheiro de uma empresa, nunca entraram numa unidade industrial, ok? Mas aqui não culpo nem o docente, nem o aluno, há aqui uma necessidade que tem que ser melhor trabalhada. Mas temos que compreender que são muitos alunos e nem sempre todos querem trabalhar no mesmo sentido. Portanto, somos seres humanos e como seres humanos que somos, às vezes... Não, eu concordo, professor, que o clique como engenheiro tem que vir desde quando começa a estudar em aluno e não depois, pois se calhar é um bocado mais tarde. Professor, nós já vamos mais ou menos com 40 minutos de vídeo, podemos passar se calhar à última questão. Exato. Professor, olhando um bocadinho para o futuro, gostaríamos de lhe perguntar qual é que acha que é a área de engenharia que vai ter uma grande evolução nos próximos tempos? Eu estava a pensar que vocês me iam colocar essa pergunta. Eu confesso que não há uma resposta exata sobre isso. É imprevisível. A engenharia, eu gosto de interpretar isto como engenharia mecânica. Eu costumo dizer aos vossos colegas que no colégio, na ordem dos engenheiros, não existe engenheiro de energia, engenheiro de manufatura, existe colégio de engenharia mecânica. E como tal, eu acho que nós, enquanto engenheiros mecânicos, estamos a enfrentar e vamos enfrentar evoluções a nível de sistemas mecatrónicos, a nível de manufatura, as questões energéticas, sustentabilidade, a questão do BIM nas construções mecânicas. Portanto, a indústria 4.0, que já se fala há muito tempo, mas nós aqui em Portugal ainda estamos muito atrasados, ou seja, tudo isto vai e tem que melhorar e é isto que vamos estar a trabalhar. Estar aqui a funilar numa ou noutra área, acho que estaria aqui a ser injusto e estaria talvez aqui a levar para que um ou outro achasse que era melhor ir para aqui ou ir para ali. Prefiro, nós como engenheiros mecânicos temos um potencial enorme e temos um futuro muito positivo e muito amplo pela nossa frente, onde é necessário continuar a estudar, é necessário continuar a introduzir ferramentas de simulação, continuar a ler, continuar a pensar em engenharia. Eu acho que é mais ir por esse caminho. Ok.
Claro, professor. Muito obrigado. Professor, passamos então para assim um desafio mais informal, para não estarmos aqui uma espécie de entrevista. Eu posso agora colocar assim uma questão de X ou Y, por exemplo, cereais primeiro, leite primeiro, de género, mas relacionado com o nosso curso. Podemos ir a isso? Vamos lá ver. Só existe sim ou não, não existe talvez. Podemos começar já assim por uma fácil, fundição ou soldadura, Fundição, maquinagem ou conformação, maquinagem, Fusion ou SolidWorks? SolidWorks, SolidWorks. Professor, pergunta que não quero calar, mas acho que também é fácil. Mecânica ou civil? mecânica. Mecânica. Ok, professor. Olha, agora para terminar, passaríamos então à sugestão cultural. Eu sei que o professor trouxe então umas sugestões. Gostaria que partilhasse então, por favor. Sim, epá, como sugestão cultural, eu recomendava aqui alguns livros. Não sou assim muito adepto de televisão, mas mais de leitura. Talvez tenho aqui vários, mas eu deixaria no ar, e para quem gosta de ler, dois livros portanto, dois livros de dois autores estrangeiros, Uma Breve História de Quase Tudo, portanto, de Bill Bryson. É um livro que explica o início de tudo, portanto, a nível da ciência, de uma forma muito simples, muito humorada, fácil de ler. São apresentados vários factos e curiosidades que alguns de nós até nem somos conhecedores. Portanto, é um livro onde este escritor e jornalista compilou de forma muito simples e muito dinâmica os saberes mais diversos da ciência. Um outro livro também muito interessante, mas também talvez mais dado mais à filosofia, e é a História da Ciência para Pessoas com Pressa, que é, portanto, se calhar é um bocadinho para nós, de Nicola Salten. Portanto, retrata aqui cerca de 2500 anos de conhecimento, portanto, de forma cronológica, apresenta várias personalidades que nós, muitas delas, conhecemos, como Aristóteles, o Fibonacci, Galileu, Da Vinci, até os dias de hoje, e as suas histórias, algumas positivas, outras não, nem tanto, mas para quem gostar de ler e gostar de conhecer um pouco mais, também é bastante interessante. E dois autores portugueses que gosto bastante de ler, muitos de nós, se calhar, nem tanto gostam destes autores, têm outros autores. Para mim, são dois autores bastante interessantes. Um é o José Rodrigues dos Santos, que tem um conjunto de livros bastante agradável. Eu comecei por ler o Codex, mas é um livro de 2010, 2009, 2010. Mas ultimamente ele tem escrito um livro muito interessante. Um deles que li recentemente é A Fórmula de Deus, muito interessante. É um livro com factos científicos muito interessantes. De certa forma, eu gosto de o ler porque aquilo parece um artigo científico, mas com muitas páginas. Portanto, é interessante, é cativante e nos deixa ali, pelo menos deixa ali a ler e obriga-nos a mais uma página, e às vezes são 2 da manhã e é mais uma página e não queremos ir, não queremos ir dormir, mas temos que ir. E por último, o José Saramago, que é um autor que por muitos amado, por outros nem tanto, mas que tem uma escrita um pouco diferente de todos estes, mas que alguns livros são muito interessantes. Aqui, por exemplo, o Muriel do Convento, que nos reporta uma história, ou seja, leva-nos para uma história do passado. É um livro, neste caso, faz-nos viajar na história. É um livro já bastante simples de ler. Não é tão complexo quanto alguns que ele tem. Portanto, estas quatro, depois existem muitos mais técnicos, mais de romance, mas estes quatro são 4 livros que, se alguém gostar de ler, será uma oportunidade e acredito que vão gostar de ler. Nós estes livros depois podemos deixar, se calhar, na Sim, descrição do vídeo ou até no comentário fixado para vocês verem. Professor, 45 minutos aqui de conversa. Muito obrigado por ter cá estado.
tivemos a falar sobre a engenharia em geral, já conhecemos bastante mais sobre o seu percurso académico, o seu percurso profissional. Falamos também um bocado sobre a praxe, que nós felizmente partilhámos também da mesma opinião, que nós no nosso primeiro ano foi Covid, foi pandemia e não tivemos assim muito contacto em conhecer novas pessoas, novos amigos, e a praxe a nós também foi muito importante. Também tivemos a dica, eu acho que agora em todas as aulas vou começar só a levar uma folha branca para as aulas. Vou fazer assim mostrado. Eu levava uma folha branca ou duas folhas brancas e passava a matéria. Depois, quando chegava a casa, era obrigado a passar aquilo, rever novamente. Vocês agora já usam o tablet e essas coisas, portanto, às vezes já se perdem isso. Não tenho nada contra levar uma folha branca. Agora, levem uma folha branca, levem o que levar, mas façam um esforço, pratiquem engenharia. Praticar engenharia. Muito obrigado. E não decorem engenharia, mas sim pratiquem, desenvolvam coisas novas, leiam coisas interessantes sobre engenharia. Agora, decorar, já não sou muito adepto disso. E pronto, e com esta dica então terminamos, professor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado também a vocês que estão desse lado. Não se esqueçam de like e partilhar o vídeo. Muito obrigado, professor. Ok, mais obrigado, uma vez. até uma próxima. Até o próximo semestre, que terão aulas de simulação. Certo. Lá estaremos.